Então, hoje é só correção, tia? Gente, vou falar só mais uma vez. Nós vamos corrigir os exercícios que vocês têm dúvidas, da página 70 até a 73, correção de exercício daqueles aos quais vocês têm dúvida. E depois nós vamos ter um pouquinho de aula sobre fundos, que é o conteúdo da semana. Combinado? Então vamos lá. Vou fazer igual lá na sala. Número 1, quem tiver dúvida, fala, tá? Se não ninguém falar, eu passo pro 2. Número 1, da página 70. Alguma dúvida? Número 1, página 70. Não? Próximo. Número 2, da página 70. Alguma dúvida? Sim. Sim? Então vamos fazer o 2. O 2, ele fala sobre doenças. Até, gente, essa aulinha, essa devolutiva que nós vamos fazer, são sobre algumas doenças. Nós estamos estudando os micro-organismos, então nós já vimos várias bactérias, vírus, então assim, que são agentes causadores de patologias de doença. Nesse caso aqui, a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário, que foi o primeiro micro-organismo que nós estudamos. Eu vou passar para vocês as respostas, então confere aí, vou ler o exercício, tá? Sobre a doença de Chagas, responda. Qual é o agente causador da doença de Chagas? É um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Nome difícil, né? Vou digitar aqui no chat, tá? Trypanosoma cruzi. Tá? Tá aí no chat para vocês o nome do protozoário. Ele é causador da doença de Chagas. Qual que é o agente transmissor? Ele é transmitido por um barbeiro, tá? Um inseto chamado barbeiro. Letra B. E 6. Comente 2 modos de transmissão. Não apareceu, não. Oi? Não apareceu. O quê? A palavra. Não apareceu no chat o quê, meu bem? A palavra apareceu, Trypanosoma cruzi. Vamos deixar de enviar link no chat, gente, porque aí você perde o que é importante. Vou digitar de novo. Peraí. Tá lá no chat. Tem alguém enviando link. Eu peço para não enviar, tá? Porque senão o que é importante vocês perdem aí. Então, repetindo. Ó, letra A. A resposta é Trypanosoma cruzi, tá? Letra B. A resposta é o inseto chamado barbeiro. E a letra C, gente, ele pede para você falar do modo de transmissão. Nós temos 2 tipos de transmissão. Um bem comum, que é pela picada do inseto, né? O barbeiro, ele pode... Oi, filho. A senhora enviou só para mim. Ah, por que tá no privado, será? Não sei. Tem que abrir para todos. Acho que eu Quando você vai enviar, em cima tem que estar para todos. Vamos ver se agora vai. Você clica em qualquer pessoa, aí vai ter escrito enviar para, aí você... Isso, agora foi? Foi. Isso. Foi. Obrigada. Então, esse aí é o nome do bichinho, tá? Trypanosoma cruzi. É o nome científico desse protozoário causador da doença de Chagas. Essa é a resposta A. A resposta B é barbeiro, tá? Barbeiro é o nome do inseto que ele é o transmissor intermediário, o receptor intermediário. O Trypanosoma cruzi fica dentro do corpinho desse inseto e quando ele pica a pessoa, respondendo já a letra C, ele transmite o Trypanosoma para a pessoa. Então, a letra C, ela pede dois modos de transmissão. Um é pela picada do barbeiro e outro pode ser pela ingestão. Em alguns casos, a pessoa pode... esse barbeiro, ele gosta muito de açaí, de morar, fazer casinhas nos cachos de açaí. E aí, às vezes, lá a pessoa pega, é bem comum, né, nas regiões onde tem o barbeiro, eles vão triturar esse açaí, acaba triturando o barbeiro e a pessoa acaba ingerindo o Trypanosoma cruzi. Então, pode ser por ingestão. Tem outros modos, mas o livro pede 2, né? Não tomem açaí. Então, pode ser por ingestão, que é a transmissão oral, né? A pessoa vai comer o barbeiro. Lembrando, gente, que ele é microscópio, ele é um ser pequenininho, não vai enxergar, né? Então, a pessoa não tem como ver que o barbeiro tá ali. Desculpa, o Trypanosoma cruzi. E aí, ou pela picada do inseto, ok?
Alguma dúvida? Por isso não toma açaí. Não, a gente pode tomar açaí, tá? Só que tem que ser um açaí de qualidade, um açaí pasteurizado, onde qualquer micro-organismo não vai morrer ali, tá bom? Então é isso. Gente, mais alguma pergunta da 2? Vamos para a 3, tá? Número 3. Alguém tem dúvida? 3. Por causa dessa sua timidez. Eu acho que a sua Tenho. Tem na questão toda, ela é enorme, ou só em alguma das alternativas? Eu talvez eu não tenho tive dúvida coragem Na questão. nas... Ah. anteriores ter Ai, feito amizade nas escolas. Gente, só uma pessoa de cada vez. Deixa quem tá falando é a Ana. Gente, quem tem dúvida na 3? Eu. Em toda a questão, meu bem? Não, tenho na A e na C. Na A e na C. Então, vamos lá. Para que serve um pesticida? Não precisa ler o enunciado, não. Vou responder. Ó. Pesticidas são substâncias destinadas a matar, repelir, atrair e impedir o crescimento de pragas. Gente, infelizmente, muitos micro-organismos, eles causam prejuízo. Como, por exemplo, o exercício, ele fala sobre o DDT, né? Que é muito utilizado para combater a malária, o mosquito transmissor e o agente patógeno. O que acontece? Pesticidas, medicamentos, eles vão matar o micro-organismo. No caso do pesticida, ele vai fazer um controle, tá? Então, anota aí, ó, o pesticida, ele vai matar, repelir, tá? Tem alguns pesticidas também que eles atraem, e aí, de alguma maneira ali, por exemplo, tem alguns pesticidas que eles usam em água, e aí ele vai atrair o inseto para aquela aguinha ali, e quando o inseto cai na água, ele acaba morrendo afogado. Então, os pesticidas têm diversas maneiras de atuação, mas no geral é isso. Ele pode atrair, anota aí, ó, vou falar devagar. Ele pode atrair, repelir e matar as pragas. Coloca aí. Tudo bem? Qual que é a outra que você tinha dúvida? Na C e também tenho dúvida na H. Tá. Na C. O que você entende por efeitos nocivos aos seres humanos e ao ambiente? Gente, o que é nocivo? É aquilo que causa mal. É aquilo que causa um prejuízo. No caso, os DDTs, eles causam prejuízo à nossa saúde. Porque, pensa, o DDT, ele é feito para matar uma praga. Mas se ele causa mal à praga, com certeza ele vai causar mal à nossa saúde, tá? Então, o DDT, ele tem efeitos nocivos, ou seja, o efeito nocivo, quando você come um alimento que ele foi, que eles jogaram DDT ali para fazer o controle de praga, e nós estamos nos alimentando daquela comida, ele pode causar efeitos nocivos na nossa saúde, ou seja, trazer prejuízo para o nosso corpo. Então, é mais ou menos isso. Efeito nocivo é aquilo que causa prejuízo ao seu corpo, tá bom? No caso do DDT, que geralmente são substâncias químicas, né, que vão causar mal ao nosso corpo. E H. Deu para pegar, meu bem? H. O DDT pode matar o agente causador ou o agente transmissor da malária? Sim, o inseticida pode matar o agente transmissor. O agente transmissor da malária é o mosquito prego, tá? Então, o DDT, ele mata o agente transmissor da malária, que é o mosquito prego. Então, vamos lá. Número 3, respondi as dúvidas de quem tinha. Número 4. Eu tenho dúvida na B. Na B, o que significa erradicar? Erradicar é arrancar, acabar pela raiz. Se pudesse resumir numa palavra, eu ia falar isso. Erradicar é eliminar, acabar com aquele mal, tá? Erradicar. Vamos erradicar o coronavírus. Vamos eliminar ele, acabar com ele. Tipo, exterminar. Exterminar, isso mesmo. Pode usar o sinônimo que você achar melhor, tá? Erradicar, acabar, eliminar, tudo é sinônimo de erradicar, né? Bom, gente, tem um monte de gente querendo entrar, peraí. Pronto, aceitei aqui o pessoal. Lembrando que a aula tá gravada, então, mesmo quem tá chegando aí, depois assiste, tá?
Pessoal, número 4. Número 4. Sim, número 4. 5. Sim. Sim, Não, vamos a 4. a 4. Quando observada ao microscópio, as bactérias apresentam algum formato típico com relação ao formato. Como podem ser classificadas as bactérias? Ó, as bactérias têm... Lembra que eu até disse que as bactérias são divididas também de acordo com o corpinho delas? Então, elas podem ser do tipo Coccus. Vou anotar aqui, vou digitar aqui no... Pera aí. Gente, já tem alguém trocando o chat aqui, por isso que tem alguém mexendo no iPhone 7 aí, que tá trocando as coisas aqui, ó. Vou digitar Coccus, pode ser também Bacillus, Espírillus, peraí, Espírillus, e o Vibrião. Esses aí são os tipos de bactérias, tá? A forminha. Coccus. Os cocos são bolinhas. Os espírilos, ele tem essa forma de espiral, tá? Os bacilos têm uma forminha de bastonete. E o vibrião, ele é bem juntinho mesmo. É como se fosse uma... na verdade, tem uma forma de vírgula, tá? O vibrião, forma de vírgula. Tô tentando fazer aqui, é o melhor, né? O vibrião, ele tem uma forma de vírgula. Os cocos, bolinha. Os espírilos, bem espiradinhos. E os bastonetes, uma forma de bastão, ok? Essas são as formas das bactérias. Número 5. Alguma dúvida, gente? Número 5? Não? 6. Number 6. Alguém? Eu tenho. A 6? Então vamos fazê-lo. As bactérias têm má fama por causarem doenças. Toda bactéria causa doença ao ser humano? Não, gente, nem toda bactéria. Algumas bactérias são essenciais para o nosso corpo, tá? Por exemplo, algumas bactérias que nós temos compondo a flora intestinal, que ajudam no processo digestório. Então, a resposta aqui, resumida, seria não, tá? Tem bactérias que são benéficas, assim como temos algumas que não. Então, letra B. Há bactérias que podem ser consideradas benéficas aos seres humanos? Quais? Sim, já dei até o exemplo, né? Nós temos as bactérias que compõem a flora intestinal, assim como nós temos também bactérias decompositoras. Então, existem bactérias boas, exemplo, bactérias que compõem a flora intestinal e as bactérias decompositoras, que fazem a decomposição da matéria orgânica que fica dispersa aí, por aí. Ok? Deu para pegar? Gente, essa aula vai ficar gravada. Então, mesmo que você se perca um pouquinho aqui, não dê para anotar tudo, depois você pode assistir e pausando e gravando, tá? Tia, Oi, filha. Pode falar. eu botei lactobacilos. Também, lactobacillus, é uma bactéria ótima também, tá? Ela tá lá na flora intestinal, tá? Ajudando o processo da digestão. Letra C. É justificada a má fama de todas as bactérias? Não, gente. Assim, a gente justifica, mas não é assim certo isso, entendeu? A gente tem que entender que os micro-organismos, eles são causadores de doença, mas existem os que são bons e essenciais, como a gente está falando aqui dos que compõem a flora intestinal. Dos decompositores também. Os decompositores são essenciais para o desenvolvimento do meio ambiente, do ecossistema. Então, eu acho assim, eu colocaria não é justificada essa má fama, tá? Porque elas têm, assim, algumas bactérias que causam prejuízo, mas existem as bactérias que são boas e a gente tem que entender isso, tá? Número 7. Sim. Vamos fazer então. A frase a seguir é atribuída a Louis Pasteur, cientista francês. A gente estudou ele no começo do ano, né? O acaso favorece a mente preparada. Interprete essa frase a seguir, releia o texto dos antibióticos e a saúde humana apresentado no item 5 e encontre nele um exemplo para a frase de Pasteur. Registre esse exemplo no caderno. Gente, o livro ele fala, ele espera que você... Vou digitar aqui para quem está copiando e depois eu explico, tá? É um acontecimento casual, tá?
que pode aguçar a curiosidade de alguém como um acontecimento e servir de ponto de partida para uma descoberta científica, tá? Então, ele quer falar que o acaso favorece a mente preparada. Então, ele diz que um bom cientista, né, é uma questão de interpretação. Para ele, um bom cientista, um bom observador, no acaso, ele pode se deparar com a resposta, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, né? A gente está aqui, tem um cientista aí estudando, tentando desenvolver a vacina. Se ele é esperto, se ele está atento a tudo, a descoberta dessa vacina, ela vai acontecer ao acaso, gente. Então, assim, de repente ele está lá mexendo com algum micro-organismo e ele entende que aquele micro-organismo é capaz de matar o vírus. Isso aconteceu com a descoberta dos antibióticos. O cientista, ele estava ali, ele cultivava fungos, vou resumir a história aqui bem rapidinho para vocês. Ele cultivava fungos e ele também fazia experimentos com algumas bactérias. E ele estava tentando descobrir algum medicamento que tratasse essas bactérias. E ele nunca relacionou fungo com bactéria. E aí diz a história que um dia ele viajou, saiu, e aquelas bactérias que ele cultivava em plaquinhas de Petri, elas foram dominadas pelos fungos. Como que esse fungo chegou lá? Porque o fungo, gente, ele reproduz, a gente vai ver agora, ele reproduz por esporos. Então, ele libera esses esporos na atmosfera. Esses esporos caíram ali naquelas culturas de bactéria e depois de um tempo, aqueles fungos tomaram a plaquinha, eliminando as bactérias. Ele, como um bom observador, como um bom cientista, quando ele voltou, que ele viu que as bactérias tinham sumido, ele entendeu, não, pode ter alguma relação. E ele começou a estudar. E aí, resumindo aqui a história, nesse processo aí, ele descobriu os antibióticos. A maior parte dos antibióticos, elas são feitas a partir de fungos. Os fungos têm essa propriedade de eliminar as bactérias, o desenvolvimento das bactérias. Então, aconteceu o quê? De novo, ao acaso. O acaso, então, favorece e muito a ciência, né? Desde que a pessoa esteja com a mente preparada e seja ligada. Então, eu até brinco assim, né? Vocês são os futuros cientistas, né? Então, vocês começam a observar as coisas, querer descobrir alguma coisa, e a partir dessa descoberta, tentar resolver um problema. A ciência, ela se faz assim, ok? Deu para entender? Então, a resposta é um pouco pessoal, tá, gente? Só você ler os textos e relacionar isso daí, a questão dos antibióticos, a saúde humana. Alguma dúvida? Número 8. Sim. Em termos bem gerais, como é a estrutura de um vírus? Gente, vamos lá. Um vírus é um organismo bem Ô, simples. tia, Oi, filho. Pode então falar. a 7 foi por acaso que um cientista descobre as coisas? Isso. Você pode resumir assim, é um acontecimento casual, tá? Um acontecimento casual. Gente, nós temos 10 minutos de aula apenas. Eu vou terminar a correção dos exercícios e aí eu vou gravar a videoaula de fungos para vocês, tá bom? Gravo aqui em casa e vou disponibilizar ela na plataforma, combinado? Porque não vai dar tempo, eu acho, né? Mas vamos continuar aqui a correção dos exercícios. Número 8, né? Em termos bem gerais, como é a estrutura de um vírus? Coloca aí, ó. O vírus, ele tem material genético envolvido por uma cápsula proteica. Basicamente é só isso, tá? Material genético envolvido ou protegido por uma cápsula proteica, ok? Número 8. Oi. Em vez de você gravar a videoaula, você pode marcar outra aula? Para fazer. Vocês preferem agora? Eu vou ter tempo ainda aqui antes de começar a aula das 11. Eu vou mandar para a gente Thaís. prefere, tia. Prefere? Então, vamos fazer assim. Uhum. Acabando essa aula, eu vou mandar, então, combinar. Ó, voltem. Acabando a aula aqui, ela vai acabar de uma vez. Aí, eu vou mandar para a Thaís, então, um novo ID e senha. E aí, vocês entram de novo. A gente tem mais ou menos até 5 para as 11 ali, eu consigo ficar aqui com vocês. Combinado? Então, tá combinado, hein? Vai acabar. Tia, a gente tá falando, E já que a senhora tem aula com o 6º ano e a senhora não tem muito tempo, em vez de a senhora gravar o vídeo na sua casa outro dia, a senhora marca a aula pra explicar. Então, mas a gente pode aproveitar agora. A gente tem até 11 horas, ainda tem tempo, tem mais de meia hora dá tempo. Tá? Tá. Então,
Então tá. Vamos lá. Então não vamos perder o tempo que nós temos. Número 8 eu respondi, né? Em termos bem gerais, ó, foi bem geral. Então o vírus ele tem um material genético envolvido por uma cápsula proteica, que essa cápsula é cheia de proteínas e gorduras. Por isso, olha que legal. Por isso que o sabão, ele é eficaz contra o Covid-19. Por quê? Porque a cápsula proteica do vírus, ela tem proteína e muita gordura. E quando eu lavo a minha mão com o sabão ele desnatura essa cápsula proteica, ele derrete essa gordura e a gente consegue matar o vírus. Então, o sabão, águas sanitárias, produtos de limpeza são bem eficazes contra o Covid-19. E aí a gente termina a nossa higiene com álcool gel ali, né? Para ter certeza de que tudo tá legal, tá bom? Número 9. Alguma dúvida, gente? 9, fácil, né? 10. 11. Agora não tem mais dedo. A 11 ou a 10? A 11. 11. Para E combater... a 10 também. A 10 também? Então, vamos lá. Qual a diferença entre antibiótico e vacina? Gente, o antibiótico, ele trata a doença, tá? Então, o antibiótico é depois, a pessoa já tá doente, ela tá infectada por uma bactéria, e lembrando que antibiótico trata apenas doenças bacterianas. Por exemplo, antibiótico não cura doença viral, tá? Então, infecções causadas por bactérias. Então, o antibiótico, ele vai tratar a pessoa doente. Então, ó, eu fiquei doente, aí eu vou tomar o antibiótico para poder me curar. Já a vacina, não, ela é preventiva. Então, eu tomo a vacina antes de ficar doente. Então, quando eu vou lá no posto de saúde e tomo a vacina contra a catapora, rubéola, qualquer doença contra H1N1 que tem a vacina, né? Eu estou prevenindo. Então, a vacina ela vai agir de modo preventivo. Enquanto o antibiótico ele vai ser um modo profilático, ele vai curar, ele vai tratar a doença, ok? Então, essa é a diferença entre antibiótico e vacina. Tem várias diferenças, né? Tem a diferença também da composição, mas como o nosso tempo é curto, vamos pôr só essa diferença aí, tá? Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Gente, uma coisa assim, eu tenho fé que a gente volte rápido para a sala de aula. Então, alguma coisa, algum assunto que a gente está trabalhando, que você achar interessante, anota aí no seu caderninho, no cantinho, num lugar que você vai lembrar, e quando a gente voltar para a sala de aula, tiver tempo, porque a aula de ciências é legal, é isso, né? A gente tirar as curiosidades, conversar um monte de coisa, a gente tem dúvidas, e eu sei que vocês gostam muito disso. Vai anotando aí, para quando a gente voltar, você fala, tia, ó, eu tenho esse monte de dúvida, a gente tira uma aula, 2, só para conversar essas coisas aí que não deu tempo nesse tempo curto que a gente tem aqui, tá? Eu vi uns vídeos de microscópio, aí depois eu vou te mandar. Não, me manda mesmo, te anota, guarda, porque você sabe que eu gosto de conversar isso com vocês, e aí nós vamos trabalhando isso lá na sala depois. Se Deus quiser, vai ser logo. Número 10 foi, a 11 também tinha dúvida, né? Então já vou responder. Para combater uma pneumonia bacteriana, um médico prescreve ao paciente um antibiótico ou uma vacina. Essa aqui a gente não precisa nem de eu falar, pensa aí um pouquinho, ó. Para combater uma pneumonia bacteriana, o médico ele vai receitar um antibiótico ou uma vacina? Acabei de responder. O antibiótico, né? Então, a pessoa já está doente, ainda é uma doença bacteriana. Então, nosso diagnóstico aqui, nós que somos médicos agora, né? Nós vamos receitar o quê para essa pessoa? Um antibiótico, muito bem. Sei que todo mundo respondeu aí, certo? Mas a 11 está perguntando por quê. Então, vamos lá. Por quê, tá? Nesse caso, gente, assim, o porquê? Porque ele tá com doença bacteriana. A vacina, gente, ela é preventiva. Não tem um porquê a pessoa tá com uma pneumonia bacteriana, que é uma infecção seríssima, que acomete o pulmão, e eu passar uma vacina. A vacina, ela é preventiva. Ele tinha que ter tomado antes de ficar doente. Nesse caso, a pessoa ela tá com uma pneumonia, que é uma infecção que ataca os alvéolos pulmonares, o pulmão. A infecção, nesse nível, só o antibiótico. O antibiótico, ele vai entrar na corrente sanguínea da pessoa e vai eliminar os agentes, as bactérias que estão causando essa infecção. Então, por quê? Porque ele já está com infecção causada
E só o antibiótico é capaz de matar essas bactérias que estão causando essa infecção. A vacina não tem esse poder, tá, gente? A vacina ela é preventiva. Só isso é o porquê, tá bom? Deu para entender? Quer que eu repita? Não? Então vamos lá. Número 12 já. Ah, não, a 12 é a última, né? Alguém tem dúvida na 12? 12? Eu. Então vamos lá. O que significa dizer que o indivíduo está imunizado contra o sarampo? Em que situação ocorre tal imunização? O que eu quero dizer quando a pessoa está imunizada é que ela está preparada para enfrentar a doença. Como assim, professora, preparada? A vacina, gente, vou generalizar aqui, mas em grandes casos, a vacina ela é um pedacinho do agente patógeno inativo. Eu vou lá pegar um pedacinho do agente causador do sarampo, tá? E vou preparar a vacina a partir daí. Quando eu tomo a vacina, esse pedacinho, ele não vai conseguir causar prejuízo, eu não vou ter o sarampo com ele. Só que o meu corpo tem um sistema chamado do sistema imunológico, que é o seu sistema de defesa. A partir do momento que ele detectar esse corpo estranho, esse agente estranho, ele vai criar células de defesa que vão se prevenir, que vão fazer isso aqui, ó, que vão se preparar o seu organismo para quê? Se futuramente você de fato entrar com o agente patógeno do sarampo, ele vai fazer o quê? Na hora que você entrar em contato com esse micro-organismo, ele vai de fato já ter a defesa e ele vai matar, você não vai nem ficar sabendo. Às vezes você já teve contato com sarampo, varíola, rubéola, catapora. Ah, tia, mas eu nunca fiquei doente. Porque com certeza você tomou a vacina e aí o que acontece? O seu corpo ele já está preparado, então ele não vai permitir que o vírus ou a bactéria ou qualquer que seja o agente patógeno cresça e desenvolva dentro do seu organismo, tá bom? Então, o que significa dizer que está imunizado? Significa dizer que a pessoa está preparada para o contato com a doença, ou seja, ela tem um sistema de defesa já organizado e preparado contra aquele agente patógeno. Nós não temos ainda, por exemplo, a vacina contra o Covid-19, então nós não estamos imunizados, nós não estamos preparados. Outra imunização, rapidinho aqui, gente, acontece, por exemplo, se eu tiver contato com o Covid-19 agora, eu posso ficar imunizada, porque a partir também de desenvolver a doença ou ter a doença, o seu corpo ele cria defesas contra aquele agente patógeno. Então a imunização ela acontece de duas maneiras: pela vacina ou pelo próprio contato com o micro-organismo, e aí seu corpo desenvolve defesas contra ele, tá bom? Aí aqui em situação que ocorre a imunização, né? Então eu falei, a imunização pode ocorrer